Irmãos, bom dia a todos e a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Amém? Vamos para o nosso estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Mais um dia do Senhor que Ele nos concede para o seu louvor, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Abramos nossas Bíblias no Salmo 1 e vamos fazer a leitura deste salmo. Salmo 1. Leiamos todos juntos. Nós precisamos resgatar a importância da leitura da palavra de Deus na igreja. Às vezes nós entendemos que a exposição é o mais importante, que a exposição é um ponto forte, né? E esquecemos que a própria Escritura também trata a própria leitura da palavra de Deus como essencial, a leitura em si mesmo como essencial. E isso é recomendado no Antigo Testamento e no Novo. Então leiamos com essa consciência. Eu creio que os irmãos devem já estar habituados em ouvir o pastor Bruno começar a leitura com a seguinte afirmação: leiamos com fé a palavra de Deus. Já pensou por que é que ele faz isso? Exatamente porque a palavra de Deus é a palavra viva, é o próprio Deus falando conosco, e mesmo a simples leitura é Deus falando conosco, ainda que nós não entendamos os detalhes na leitura. Então leiamos com fé e leiamos com essa consciência a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela palavra bendita do Senhor, que nos foi deixada, ó Deus, pela graça bendita do Senhor, para o nosso crescimento, edificação, conhecimento do Senhor e, consequentemente, conhecimento da salvação. Também te damos graças pelo teu Santo Espírito, o qual habita em nós, e o Senhor nos enviou para nos auxiliar na compreensão e na obediência da tua vontade. Pedimos que nesta manhã, mais uma vez, Senhor, o Senhor quebrante nossos corações, desvende os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Seja com o teu povo, ó Deus, fortalecendo e santificando com a tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, talvez você já esteja cansado até de ver exposições no Salmo 1. E com certeza isso se aplica a outros trechos das Escrituras, porque diversas vezes são repetidos. Esta semana viajamos e o pastor Bruno expôs parte do texto de Judas que está sendo exposto aqui, e uma coisa que ele destacou é a importância da repetição das velhas verdades das Escrituras, porque o nosso coração facilmente se esquece das coisas que o Senhor nos ordena, das coisas que o Senhor nos orienta. Então nós precisamos sim da repetição. A repetição é uma necessidade por causa da fraqueza do nosso coração. Mas como é que nós geralmente compreendemos o Salmo 1? Quem é o homem do Salmo 1? Você se encaixa em cada uma das descrições
descrições do Salmo 1, você é essa pessoa que em momento algum da sua vida anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta com escarnecedores e que tem um prazer intenso, fervoroso pela palavra de Deus, pela meditação na palavra de Deus, de modo que ela guie os seus pensamentos e a sua vontade de dia e de noite, o tempo todo. Será que você se encaixa, se enquadraria neste perfil deste homem aqui? A primeira resposta honesta, eu creio que seja não. Eu não me encaixo perfeitamente no perfil do homem do Salmo 1. Agora eu tenho uma má notícia para você, porque a notícia é que ninguém que não se encaixe no perfil do Salmo 1 entrará no reino dos céus. Está todo mundo perdido aqui então, né? Ninguém que não se encaixe no perfil do homem do Salmo 1 entrará no reino dos céus. Como nós vamos então resolver esse dilema, visto que nós não somos perfeitamente este homem do Salmo 1, mas ao mesmo tempo defrontamos com a verdade de que ninguém que não se enquadre nesse perfil não entrará nos céus, não herdará o reino dos céus e a vida eterna. Como é que nós lidamos então com isso? Em primeiro lugar, tendo uma boa compreensão do Salmo, o que é que o Salmo tem a dizer. E em segundo lugar, entendendo que este Salmo é sobre o Evangelho e que nós precisamos então compreender como o Evangelho abre as portas dos céus para homens e mulheres imperfeitos, mediante a perfeição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a primeira coisa que a gente precisa admitir ao abrirmos as Escrituras e lermos o Salmo 1 é que o Salmo 1 em última análise, o Salmo 1 ele é na sua totalidade, na sua integralidade sobre Jesus Cristo, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, que o Salmo 1, que é sobre Jesus Cristo, é também o padrão de vida que é decorrente da graça daqueles que confiaram, para aqueles que confiaram em Cristo Jesus, e que portanto cada um de nós tem que estar enquadrado no Salmo 1. Então ele é sobre Jesus, o varão perfeito, mas ele é sobre nós também, que devemos almejar e buscar a perfeição mediante a graça de Cristo Jesus. Mas como é que então nós lidamos com o fato de que nós estamos nessa luta por perfeição e que vamos estar nela até o final de nossa vida? E Paulo fala sobre isso, ele fala sobre ele mesmo, e eu creio que cada um de nós aqui reconhece que Paulo era um homem de uma piedade elevada, de uma vida cristã exemplar, e que ele mesmo disse: eu não alcancei a perfeição, eu não cheguei a esse ponto. E ele fala isso no final da sua vida, e ele diz que ele continua perseguindo o alvo, que ele continua lutando pela perfeição, para alcançar a perfeição. No entanto, o mesmo Paulo que fala que está lutando pela perfeição, ele chama os crentes de perfeitos em Cristo, ou aperfeiçoados em Cristo, e na maioria das suas cartas ele chama esses crentes de santos em Cristo. O que essas duas coisas significam? Se nós não fomos aperfeiçoados ainda plenamente, por que é que ele nos chama de aperfeiçoados em Cristo? Como é que nós então entendemos, compreendemos essas coisas, de modo que nós possamos então aplicar de modo mais prático o Evangelho nas nossas vidas e viver a vida cristã de um modo mais pleno e até mais prazeroso, ter mais alegria no Evangelho, porque compreendemos melhor as coisas do Evangelho. Olhemos então para o Salmo 1, para que nós possamos compreender isso. Então a primeira coisa que eu destaquei foi que o Salmo 1 é sobre Jesus Cristo, e o próprio Jesus dá testemunho de que o Antigo Testamento, os Salmos, os profetas falam ao seu respeito. Em Lucas 24, e eu creio que a maioria dos irmãos deve lembrar que houve um dos nossos estudos especificamente sobre isso,
sobre o quanto o Velho Testamento é sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, Lucas 24, no versículo 27, Lucas dá testemunho disso, dizendo que o Antigo Testamento fala sobre Cristo, o conteúdo do Antigo Testamento é sobre Jesus, e no versículo 44, o próprio Jesus fala que os salmos, os profetas e a lei dão testemunho dele. Vamos olhar em primeiro lugar para o que o texto de Lucas diz sobre Jesus, para que nós possamos então entender se o Salmo 1 fala de fato sobre o nosso Salvador. Lucas 24, em primeiro lugar, o verso 27. O verso 27 diz que Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Em primeiro lugar, entender o que Lucas refere, a que Lucas se refere quando ele fala das Escrituras. Que Escrituras são essas que dão testemunho de Jesus? É claro, fácil de entender aqui, que são as Escrituras do Antigo Testamento, porque neste momento exato em que Lucas escreve que o fato aconteceu, as Escrituras do Novo Testamento ainda não estavam prontas, não estavam ainda à disposição da igreja, né? Então não tinha Escritura do Novo Testamento, tinha só as Escrituras do Antigo Testamento. Por isso, Lucas está falando que as Escrituras do Antigo Testamento dão testemunho de Jesus Cristo. A segunda coisa no verso aqui, Lucas não diz que somente que as Escrituras dão testemunho de Jesus, mas que toda a Escritura dá testemunho de Jesus. Você observou isso aí? Toda a Escritura dá testemunho de Jesus. Ele discorreu a respeito de que Moisés, os profetas, expunham sobre ele e o que constava em todas as Escrituras. Você reconhece que os salmos são Escritura? São palavra de Deus? Logo você tem que concluir que Lucas está falando que os salmos também são sobre Jesus, falam sobre Jesus. Mas o versículo 44, que são as palavras do próprio Jesus, torna isso ainda mais claro quando você lê as seguintes palavras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, agora é o próprio Jesus dizendo que os salmos falam sobre ele. Os salmos dão testemunho do nosso Salvador. Voltando então para o Salmo 1, nós vamos trabalhar o Salmo, compreender o conteúdo do Salmo, especialmente com essa verdade em mente, que os salmos dão testemunho de Jesus e que o Salmo 1 é um daqueles que em sua integridade dá testemunho da justiça e da perfeição de Cristo. Como eu disse no início, em última análise, ele é o homem do Salmo primeiro, ele é o homem deste Salmo que nós acabamos de ler. Os escribas e fariseus não pensavam assim, porque lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 16, quando Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, e eles certamente, tendo em mente o Salmo 1, e acreditando serem eles o homem do Salmo 1, apontaram para Cristo e chamaram os seus discípulos e criticaram o Senhor Jesus, dizendo: vejam, o seu mestre come com pecadores e publicanos. Então assim, nós somos o homem do Salmo 1 e ele não. Então eles tinham essa ideia, os fariseus em si tinham isso muito forte, de que eles tinham uma piedade exemplar, uma moral exemplar, que eles tinham uma vida pública exemplar, e de fato tinham. O que Jesus critica dos fariseus não é a sua aparente piedade pública, mas a sua vida interna, a sua vida interior, porque eles tinham
uma vida pública, uma vida exterior muito bem organizada, mas eles guardavam imoralidades, imundícias nos seus corações e não tinham nenhum problema com isso. Então eles acreditavam ser eles o homem do Salmo 1 e criticam o Senhor Jesus por ele não se enquadrar no Salmo 1. Quem pode ler para nós? Marcos, capítulo 2, do versículo 16 a seguir. Tá bom. Então você vê aí o questionamento dos fariseus, dos escribas. Vendo eles que Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, publicanos, na verdade, na visão do judeu mais puro, era quase um sinônimo para a segunda palavra que aparece aí, pecador, porque eles de fato consideravam os publicanos como os piores dos pecadores da sociedade, porque os publicanos eram cobradores de impostos e muitas vezes desonestos. Eles desviaram recursos do governo às vezes, e além disso eles sobretaxavam a população, eles cobravam impostos sobre impostos, e aí eles ficavam por parte daquele imposto e eles enriqueciam ilicitamente, tirando da população. Então eles eram conhecidos pela sua injustiça, pela sua prática de roubar do povo. Além disso, eles eram traidores da pátria, porque eles eram judeus que trabalhavam para o governo romano. Então eles eram considerados duplamente como pecadores pelos fariseus. E aí você deve lembrar da parábola do publicano e do fariseu, que os dois descem para o templo para orar, e o publicano orando ao lado do fariseu. Aliás, o fariseu primeiro orando do lado do publicano, ele gaba de não ser como os demais pecadores. Obrigado, porque graças ao Senhor, porque não sou como os pecadores, roubadores, adúlteros. E ele traz 4 descrições ali de pecados que ele não comete. E aí ele termina a sua oração dizendo: e nem como este pecador que está aqui do meu lado, que era publicano, exatamente por causa da sua visão de quem eram os publicanos. E aí eles veem agora o Senhor Jesus assentado com publicanos e com pecadores, e certamente eles logo pensam no Salmo 1, porque o Salmo 1 diz que o verdadeiro crente, o justo, não pode sentar com pecadores, não pode se assentar, não pode se deter no caminho de pecadores, de ímpios, nem comer, nem assentar à mesa com aqueles que são visivelmente, notavelmente pecadores. E Jesus estava fazendo isso. Bem, o que o Salmo então diz a respeito de Jesus? E por que Jesus podia então sentar com pecadores e não ser considerado como alguém que quebrou o perfil do Salmo 1? Olhemos para o conteúdo então e vejamos, em primeiro lugar, como o Salmo está dividido, para que nós possamos, para facilitar a nossa compreensão. Bem, o Salmo está dividido em 3 partes, e essas 3 partes, elas são bem específicas, e tem o conteúdo, o ensino está bem detalhado, de modo que o Salmo é muito fácil de compreender, uma leitura simples, mas aí nós precisamos então aplicá-lo de modo mais prático. A primeira parte do Salmo é uma descrição do que é e do que não é o homem justo, aquele que anda nos caminhos do Senhor. Então começa com uma descrição negativa, e a descrição negativa não é a ideia de negativo que nós temos, né, de que é ruim, mas uma descrição negativa, negando ou dizendo aquilo que o justo não é, aquilo que o justo não faz. Logo depois, no versículo 2, uma descrição positiva daquilo que o justo é e daquilo que o justo faz. Nessa primeira parte ainda, tem
complemento que descreve o resultado do viver justo, daquele homem justo, descrito negativamente no versículo 1 e positivamente no versículo 2. No versículo 3, então, é o resultado desta vida justa. No versículo 4, assim começa então a segunda parte do salmo, a segunda parte das duas grandes seções deste salmo. Então, ele aí descreve o que o ímpio é e o que o ímpio faz. E aí, logo em seguida, no versículo 5, descreve o resultado, do mesmo modo que descreve no versículo 3 o resultado da vida justa. No versículo 5 descreve o resultado da vida injusta. E aí ele termina com uma conclusão no versículo 6, fazendo uma comparação do que da postura do Senhor, ou do modo como Deus trata o justo e o ímpio. Então a conclusão, que é o ponto mais importante: o meu viver será julgado diante de Deus. Justos e ímpios serão julgados diante de Deus. Como eles serão encarados pelo próprio Deus, o grande e justo juiz? Então o versículo 6 é essa conclusão. Veja, o Salmo trabalha com contraposição. E a contraposição acontece na descrição que faz do justo e do ímpio, comparando o caráter e a prática do justo com o caráter e a prática do ímpio. Depois ele trabalha ainda com uma contraposição, quando ele usa duas ilustrações para descrever o resultado da vida do justo e o resultado da vida do ímpio. A primeira ilustração foi a árvore plantada junto às águas, e a segunda ilustração a palha. Aí ele faz a contraposição entre a árvore e a palha. E depois ele termina no versículo 6, na conclusão, fazendo uma contraposição sobre o modo como Deus trata o justo e o modo como Deus trata o ímpio. Então, se você entende a estrutura do Salmo, não fica melhor de você ler? Não fica mais fácil de você ler o Salmo e compreender melhor? Agora nós podemos então entrar no conteúdo e entender melhor o que o Salmo significa. Em primeiro lugar, a primeira afirmação: bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o homem. O que significa bem-aventurado? A gente tem uma série de descrições, já vimos dizer que é mais que feliz, ou pensamos em termos de felicidade muito próximo do que a gente está acostumado a entender do que é felicidade, mas essa felicidade, que é uma das partes do significado do termo aqui, não é a felicidade emocional que nós sentimos quando o filho vai bem no vestibular, ou quando recebemos a notícia de que nasceu o filho ou o netinho, ou que aconteceu uma coisa boa na família, ou que a economia está melhorando e que eu vou ter mais possibilidade mais poder de compra no próximo mês. Não é esse tipo de felicidade emocional, mas trata-se mais de um resultado que é dado pelo próprio Deus. É aquilo que o próprio Deus concede àquele que viveu de acordo com a sua justiça. Então, em termos mais práticos, seria mais eficiente traduzir da seguinte forma, ou interpretar da seguinte forma: bem-sucedido diante de Deus é o homem que tem essas características. Então é a ideia de como você é, ou qual o resultado da sua vida perante Deus. Se você vai ser bem-sucedido, se você vai ser aprovado perante Deus ou não. É este o significado de bem-aventurado aqui. É certo que esta bem-aventurança, o fato de ser aprovado perante Deus, gera em nós essa alegria que nós temos, que nós sentimos com coisas boas. Gera em nós essa alegria que é afetiva, que é da emoção. Então tem esse resultado, mas o significado primordial, primeiro do termo, não é este, dessa alegria emocional que sentimos, mas da aprovação perante Deus.
Então, bem aprovado, bem-aventurado, bem-sucedido perante Deus é o homem que anda deste modo ou que vive deste modo. Agora precisamos olhar também para o termo homem aqui, porque nós já vimos que o texto é sobre Jesus, né? Olhando para o que o próprio Jesus disse lá em Lucas. Mas o próprio Salmo já nos respondia essa questão, já nos responderia essa questão. Nós nem precisaríamos recorrer a outros trechos das Escrituras para interpretar. Por quê? Porque o Antigo Testamento, no hebraico, há termos específicos para se referir ao homem masculino, e quando se usa o termo homem de um modo mais geral, amplo, aplicado a homem e a mulher. E aqui no Salmo 1 é o termo aplicado ao homem no masculino. Então, não está incluindo a mulher, especialmente no uso do termo aqui. Não estou dizendo que o Salmo não é sobre vocês, mulheres. Nós já vimos que é assim. A segunda coisa que nós destacamos é que o Salmo descreve o padrão de vida que o crente, pela graça, deve ter, mas que em primeiro lugar ele é sobre Jesus. Então, por que a importância do termo aqui? Porque ele descreve um varão perfeito prometido por Deus para nos aperfeiçoar. O varão perfeito que nos aperfeiçoa é descrito aqui no Salmo 1. Então, este homem é o próprio Senhor Jesus. E aí vem então a primeira descrição negativa de quem é este homem, ou de como é este homem, como este homem vive. Este homem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. 3 descrições negativas de quem o homem justo não é ou não faz, não pratica. Então vamos olhar o que significa cada uma delas. Em primeiro lugar, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aqui nós precisamos compreender que não está tratando apenas do fato de um crente decidir e pedir conselho para o ímpio para tomar certas decisões, o que na minha perspectiva, de acordo com as Escrituras, é errado. Mas não é sobre isso o que o texto está tratando. Mas considerando essa questão de pedir conselho, nós deveríamos pensar que a Bíblia fala que é o Espírito Santo que concede sabedoria, e que nós deveríamos então confiar mais na sabedoria daqueles que têm o Espírito do que daqueles que não têm o Espírito. Então não faz muito sentido, de fato, um crente buscar conselho de ímpios. Uma mulher que está passando por problemas no seu casamento, e ao invés de procurar uma mulher sábia da igreja, cheia do Espírito Santo, vá procurar uma mulher incrédula para se aconselhar sobre o seu casamento. Um homem que também, na mesma situação, vai procurar um homem ímpio para aconselhar o seu casamento. Ou procurar um ímpio para pedir conselhos sobre a educação de filhos. Ou procurar um ímpio para pedir conselhos sobre negócios. É fora de lógica, do natural. Porque nós deveríamos confiar mais naqueles que têm o Espírito e a sabedoria de Deus para nos dar conselho. Mas olhando para o texto, não é simplesmente isso, inclui isso, mas não é simplesmente isso. Aqui trata do pensamento, de toda ideia que é contrária à vontade de Deus. Então, em geral, o texto está tratando do pensamento mundano, daquilo que João descreve na primeira carta, que ele diz que o crente não pode amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele está falando do sistema ímpio, ele está falando de um sistema anti-Deus. Então não é simplesmente pedir conselho, mas é crer como o mundo crê. É isso que a primeira descrição aqui significa. Bem-aventurado o homem que não crê contrariamente à vontade de Deus. Bem-aventurado o homem que não crê segundo aquilo que os ímpios creem, segundo aquilo que os ímpios acreditam.
Aqui então nós precisamos incluir cada ideologia contrária à verdade de Deus, cada pensamento, cada crença, qualquer pensamento, até qualquer ciência que seja contrária à vontade de Deus, contrária ao que as Escrituras ensinam sobre a verdade de Deus. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo as crenças, ciências, conhecimentos, ideologias do mundo, que são anti-Deus. Aqui então nós precisamos entender que o que está em destaque aqui é a fidelidade à verdade de Deus. Fidelidade à verdade de Deus. Aí nesse sentido, uma mulher crente, por ser fiel à verdade de Deus, não deve pedir conselho a mulheres ímpias, né? Aqui se aplica, mas como aplicação, mas não que seja o sentido do texto. O sentido é este, de que nós devemos crer segundo a verdade de Deus, porque é assim que Cristo é. Então, essa primeira descrição reflete exatamente o que Cristo é. Ele diz que a sua vontade é fazer, o seu prazer é fazer a vontade do Pai, que a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade daquele que o enviou. E Hebreus descreve no capítulo 12 que Jesus, versículo 1 a 3, descreve ali como nós devemos caminhar ou viver a nossa vida cristã e a nossa jornada cristã. E ele coloca o Senhor Jesus, mostra como o Senhor Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, em obediência à vontade de Deus, obedeceu até a morte. Obedeceu até ao ponto de sofrer com uma consequência terrível, a morte. Então isso demonstra o quanto Jesus é o homem do Salmo 1, porque ele tem um compromisso inegociável com a verdade de Deus. Agora, aplicando a nós, somos homens e mulheres assim, que têm um compromisso inegociável com a verdade de Deus, que não deixa que as ideologias do mundo, que não deixa que os pensamentos anti-Deus, contrários à vontade de Deus, nos guiem em algum momento? Certamente não. Muitas vezes nós tomamos decisões com uma mentalidade muito mais mundana que cristã. Os jovens às vezes reclamam que eu puxo muito a orelha dos universitários, né? Mas de fato, os jovens crentes aprendem a verdade de Deus, crescem no lar cristão aprendendo a verdade de Deus, chegam na escola, chegam na universidade, chegam na faculdade e sucumbem às ideologias anti-Deus. E a gente passa a ver jovem crente sendo condescendente com pecados agressivos, jovem crentes não vendo tanto problema na prática do aborto, se o aborto for justificável. Mas se a moça foi violentada e ela não quer ter esse filho, ela não tem culpa disso, e coisas desse tipo. A gente vê argumentos assim. E eu nem vou entrar em outras questões, porque isso aí já está mais do que patente, quantos jovens estão sucumbindo à ideologia de gênero já, e aceitando a homossexualidade como algo natural. Nem precisa entrar nessas questões, porque esse tema já foi debatido demais, né? Mas aí nós precisamos então olhar e ver que Cristo, como este homem do Salmo 1, ele em todos os momentos guiou a sua vida, as suas decisões, mediante a vontade de Deus. E que nós deveríamos também, agora que somos transformados pela graça dele e habilitados para a obediência, segui-lo também. E guiar as nossas vidas, nossas decisões, nossos pensamentos, mediante a vontade de Deus, a palavra de Deus. Só que sucumbimos às ideologias do mundo. Então, primeira coisa aqui é não andar segundo os pensamentos, ideologias, crenças e até ciências que são anti-Deus. Segundo, ele não se detém no caminho de pecadores. Agora,
eu preciso mostrar para os irmãos aqui, a gente precisa parar e destacar, que aqui é uma questão parece um processo aqui, é uma sequência. Você começa a moldando os seus pensamentos aos pensamentos do mundo, e aí você vai para o segundo passo, deter-se na roda, no caminho de pecadores, que literalmente seria parar no caminho de pecadores. Você antes começa concordando, daqui a pouco você já está parando no caminho de pecadores. O que significa isso? Significa, por concordar ou por aceitar uma ideologia ou um pensamento contra a vontade de Deus, você acaba achando natural certas práticas, e aí você, ainda que você tenha muito zelo e na sua vida, em certas práticas, você cumpre certos mandamentos, você observa certas coisas da vida cristã, mas em outras você adota práticas mundanas como corriqueiras. São aquelas práticas de pecado que às vezes a gente passa a vida lutando com elas, né? Alguns pregadores até nos chamam de pecados de estimação. São os pecados que os crentes têm de estimação. Você tem uma vida cristã justa, você procura zelar pelo seu testemunho, você vive, mas tem uma área da sua vida que ali você parou, ali você não alcançou crescimento, progresso. Por quê? Você se acostumou com o pecado, e aí você passa a tratá-lo com naturalidade. E é tão interessante que, por causa do engano do nosso coração, que a gente ainda tem consciência de que aquilo é pecado, mas a gente não tem consciência das consequências daquilo para a nossa vida. E a gente continua naquela prática por conveniência, por prazer, por uma série de coisas, e nós estamos então afrontando a Deus porque estamos sendo contrários à sua lei. E aí é deter-se no caminho de pecadores, ou parar, ou começar a ter práticas similares a de ímpios, práticas continuadas. E João diz na sua primeira carta que aquele que diz que conhece a Deus e que ama a Deus não vive pecando, ou não tem o pecado como uma prática. O crente pode sim pecar, e nós pecamos, e a prova de que nós pecamos e pecamos todos os dias é que todos os dias nós confessamos os nossos pecados. Nós não negamos a realidade do pecado em nosso coração, e não negamos que cometemos pecado todo dia e o dia todo, mas nós reconhecemos que nós não podemos ter pecados como prática. Nós não podemos entender que é natural que um crente esteja há muito tempo, há muitos anos, na mesma prática, no mesmo pecado. E aqui nós vimos então que o único que se enquadra aqui perfeitamente é Cristo, porque ele sequer anda no conselho dos ímpios, jamais será tentado, ou jamais pecou, e jamais poderia estar numa situação de que estivesse por um tempo contrário à vontade de Deus. Jamais. As Escrituras descrevem Jesus como o homem perfeito, que teve as mesmas tentações, que passou pelas mesmas provações que nós, mas que tudo isso sem pecado. Então ele é o homem perfeito, que se enquadra perfeitamente aqui, também nessa segunda descrição negativa. Nós não nos enquadramos aqui, mas nós devemos nos enquadrar, porque é requisito para estar no reino de Deus, para entrar no reino dos céus. Terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja a progressão: começa concordando, depois continua praticando, e aí vai para o limite, que é escarnecer de Deus, debochar de Deus. E aqui, assentar-se na roda de escarnecedores não é simplesmente aquele que na primeira descrição aceita ou toma alguma decisão ou vive em algum momento de acordo com o pensamento anti-Deus,
que caiu aqui ou ali com um pensamento ou guiado por um pensamento ante Deus. Não é também o segundo caso, que sendo um crente que está fiel na presença do Senhor, mas que tem uma área da sua vida que ele deteve, que ele parou ali naquele pecado e não conseguiu andar, não conseguiu progredir naquela área específica da vida cristã. Agora é alguém que concorda com o pensamento do mundo, não vê pecado, vê o pecado com naturalidade, tem práticas pecaminosas e agora debocha de Deus. Aqui é um caso claro de apostasia, de alguém que de fato não tem o temor do Senhor e que despreza a Deus, que debocha de Deus, que escarnece de Deus. Aqui está se referindo ao terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. É viver de modo que escarneça o nome do Senhor, que deboche o nome do Senhor, que desonre a Deus. Então Jesus perfeitamente se enquadra aqui, porque ele, além de não se assentar, de não passar a mão na cabeça de escarnecedores, ele jamais escarnece de Deus, porque ele zela, ele tem um zelo extremo pela honra do nome de Deus. Ele não desonra, jamais desonrou o nome do Pai. A prova disso é quando ele entra no templo e expulsa os vendedores, os cambistas de dentro do templo, porque ele não tolerava aqueles que escarneciam o nome de Deus. Por que é então que ele assentava com pecadores? Ele assentava com pecadores, não aqueles que voluntariamente, deliberadamente escarneciam de Deus, mas pecadores carentes da graça, que eram alvos da sua salvação, pecadores que ele almejava salvar. Qual a diferença entre sentar com esses pecadores e sentar com escarnecedores? Aqui o texto, é claro, não está apenas falando do fato de você estar entre escarnecedores, mas de que você, entre escarnecedores, também se torna um escarnecedor. E além de concordar ou de dar apoio aos que escarnecem de Deus, você se torna um escarnecedor. Jesus jamais escarneceu de Deus, ele jamais faria isso com o nome do seu Pai, ele não desonra o nome do Senhor, e ele não se assentou, ele jamais passou a mão na cabeça daqueles que escarneciam de Deus. Na verdade, ele foi muito duro, ele bateu duramente contra aqueles que escarneciam do Senhor e que desonravam o Senhor. Mas com pecadores carentes da graça, com pecadores que ele queria salvar, ele sentava, porque ele queria alcançá-los. E o texto é muito claro, ele mesmo responde: eu não vim para os sãos. O médico não vem para os sãos, o médico existe por causa dos doentes, não por causa dos sãos. Ele disse: eu vim por causa desses, mostrando claramente que ele não estava assentando com escarnecedores, ele estava assentando com homens carentes da graça de Deus. Era isso que ele fazia. Bem, nós também aqui somos desafiados, porque pela graça que nos foi concedida, nós não podemos escarnecer do nome do Senhor, porque não podemos quebrar o terceiro mandamento, e não podemos concordar com aqueles que escarnecem, não podemos nos associar com aqueles que escarnecem. E às vezes nós fazemos isso, porque nós tratamos com naturalidade o pecado, vimos pessoas escarnecendo do nome de Deus e nós concordamos com eles, ou não defendemos o Evangelho, ou até em alguns momentos nos associamos a ele para concordar. Por exemplo, um jovem crente que se assenta na universidade dando apoio ao grupo de universitários que está ali debatendo sobre aborto e que são favoráveis ao aborto, e um jovem crente senta e é favorável ao aborto, ele está sentado com escarnecedores, escarnecendo de Deus. Isso se aplica a uma série de outras ideologias. Quando você se assenta e você concorda com eles, e você começa a falar o mesmo que eles falam, você está escarnecendo de Deus.
E isso aplica em coisas mais simples ainda. Um homem crente que está junto com um grupo de trabalho e o grupo de homens está lá contando piadas imorais, fazendo graça com o pecado, e este homem crente simplesmente se associa a eles e dá uma piadinha ainda mais imoral para contar palavras que são contrárias ao linguajar daquele que é alcançado pela graça, que é justo. Então, o padrão que o Salmo descreve de Cristo, que ele não é, de como ele não é perante o mundo, é o mesmo padrão que o crente deve almejar, deve buscar. Não andar no conselho de ímpios, não se deter no caminho de pecadores, e nem se assentar na roda de escarnecedores. Agora vem a descrição positiva desse homem. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se nós fizéssemos duas perguntinhas só aqui, a gente já desclassificaria todos nós aqui, né? A primeira pergunta é: o maior prazer da sua vida, o primeiro prazer, a maior alegria, o que mais te causa uau, é a Bíblia? É a palavra de Deus? Aí todos nós aqui teríamos que sentar e ser honesto e dizer: não, tem coisas que me fazem rapidamente tirar os olhos das Escrituras e olhar mais para elas, e desejar mais elas do que as Escrituras. Segunda pergunta: a palavra de Deus, e aqui entendendo que significa meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não é virar um eremita isolado lá no deserto, só com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia de dia e de noite sem parar. Não é isso, você precisa trabalhar e sustentar a sua família. Mas o significado aqui é que a palavra de Deus, ela guia cada uma das suas decisões todos os dias e o dia todo. Ela guia tudo na sua vida. Tudo que você faz, você medita na lei de Deus para fazer. Inclui sim a leitura e a observação da palavra de Deus, a meditação, o aprendizado, o ruminar a palavra de Deus, mas que essa leitura e ruminação da palavra de Deus resulte também numa consequência prática diária, que cada uma das suas decisões diárias serão guiadas pela palavra de Deus. Se você tem que tomar decisão em qualquer momento da sua vida, todos os seus pensamentos, todas as suas ações, atitudes devem ser guiadas pela palavra de Deus. A pergunta é: você toma todas as suas decisões e todos os seus pensamentos são todos os dias e o dia todo guiados pela palavra de Deus? Aí, para ser honesto, todos nós aqui vamos ter que dizer não. Nenhum de nós se enquadra nessa descrição positiva do versículo 3. Jesus se enquadra. Porque o seu prazer é fazer a vontade do Pai, e ele conhece perfeitamente a vontade do Pai e obedece perfeitamente à vontade do Pai. E aí nós precisamos então, cada um de nós agora, alcançados pela graça de Cristo, ter isso também como alvo. E este é o alvo de cada crente. O prazer está na vontade de Deus e toda a sua vida ser guiada pela vontade de Deus, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. E aqui vem o resultado. Se você é este homem que tem aquelas descrições negativas do versículo 1, a descrição positiva se enquadra, a descrição positiva do versículo 2, o resultado é este do versículo 3. Você é como uma árvore que é plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que faz será bem sucedido. Então aqui veja algumas coisas, algumas descrições. É uma árvore firme, plantada junto a uma corrente de águas. Então, por estar constantemente regada, ela também constantemente está viçosa, com folhas verdes. E por estar constantemente nutrida, ela também no seu tempo dá o seu fruto. E ela é bem sucedida, ou seja, o resultado é bom, tem um resultado positivo desta vida ao lado, ou plantado à beira de um ribeiro de água. Aqui a gente geralmente pensa numa árvore que nasceu na beira do rio, né? Mas não é. O texto está dizendo que foi uma árvore plantada. Então aqui, a descrição aqui é de uma árvore que foi plantada por um agricultor e que é
intencionalmente regada por ela. Talvez um sistema de irrigação foi feito para que a água passasse correndo perto das suas raízes. Então aqui é um cuidado intencional. Aqui então, além de ver o resultado daquilo que é decorrente da vida de um homem justo, a gente vê que o próprio Deus, como agricultor, é que está cuidando desse justo. O próprio Deus é que nutre, que rega, que cuida, que plantou e que rega, que cuida, que faz produzir os frutos. O resultado vem do próprio Deus, certo? E aqui a gente vê, especialmente na pessoa de Cristo, quanto ele está arraigado ao Pai, apegado ao Pai. E por isso, tudo que ele faz é de acordo com a vontade do Pai. Tudo que ele faz, toda a sua obra foi frutífera. E Isaías descreve: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e se alegrará. E de fato ele foi bem sucedido na sua obra por causa do seu apego, da sua ligação com o Pai, do seu apego à vontade do Pai. E aqui nós também devemos nos encaixar, porque nós só seremos nutridos, nós só teremos vivacidade, vida espiritual, nós só teremos os frutos que são decorrentes de uma vida ligada a Deus, se nós estivermos de fato, se nós formos plantados por Ele, e se nós estivermos de fato regados por Ele continuamente. E aí vem a segunda parte do Salmo, que é a descrição do ímpio. Os ímpios não são assim. Então a primeira coisa é que ele começa a descrever o ímpio, e aí o texto sobre o ímpio é mais curto, a descrição sobre o ímpio é mais curta, porque o salmista repete o que está no versículo 1, 2 e 3. Ele disse: os ímpios não são assim. Os ímpios não são bem-aventurados porque eles andam no conselho dos ímpios, porque eles se assentam, eles se detêm no caminho de pecadores, eles se assentam na roda de escarnecedores. Os ímpios não são como os justos, que têm prazer na lei do Senhor e que nela medita de dia e de noite. Os ímpios não têm o mesmo resultado, porque eles não são como árvore, pelo contrário, eles são como o Pai. Bem, se essa descrição que eu acabo de fazer agora se enquadra em algum momento em sua vida, você tem que ter duas preocupações. Uma é: será que eu sou um ímpio? Estou pensando que estou enganando a mim mesmo? E aí você tem que urgentemente se arrepender da sua impiedade. Urgentemente. Segundo, a segunda possibilidade: eu, como um crente verdadeiro em Cristo, estou vivendo como ímpio, estou tendo uma prática de impiedade? E a medida que você deve tomar é a mesma que a primeira: arrependa-se urgentemente da sua impiedade e busque graça em Cristo. Mas aí o ímpio é descrito como alguém que não é como o justo. E aí a ilustração aqui, a contraposição da ilustração é feita de um modo muito claro que até uma criança pode entender. Quando vem um vento, uma árvore pode ser facilmente tirada do seu lugar? Até uma criança pode responder essa pergunta, né? Agora, quando vem um vento, uma palha pode ser facilmente tirada do seu lugar? Claro, evidentemente. Os ímpios são como palha que o vento dispersa. A árvore não, o vento bate, ela contorce para um lado, contorce para o outro, pode cair uma folha aqui, outra ali, cai o fruto por causa do vento, mas a árvore permanece. Pode cair até todas as folhas, mas a árvore bem plantada, ela permanece. Então, aqui está a diferença entre o justo e o ímpio. O justo permanece firme em Deus, o justo se abala facilmente na presença de Deus, né? E este vento aqui claramente está ligado ao juízo de Deus. Não é um vento qualquer, mas é o vento do juízo de Deus. E além do vento aqui descrever o juízo, nós também sabemos que em outros momentos das
sobreviverá ao fogo. Então aqui o ímpio é ameaçado o tempo todo. Enquanto o justo é firme, o justo permanece firme, o ímpio é ameaçado o tempo todo. Bem, se nós não enquadramos na descrição, perfeitamente na descrição da primeira parte, nós somos mais suscetíveis a nos enquadrar na descrição da segunda parte. Cada homem e cada mulher deve reconhecer que está ou estava sob ameaça, porque a sua vida era como esta palha do versículo 4, e que o juízo de Deus é ameaçador para todos os homens e para todas as mulheres. O que é que nós devemos fazer então? É olhando para as Escrituras, ver o que é que Deus espera daqueles do justo, e ver como nós podemos permanecer firmes no dia do juízo. E aqui está, continuando na descrição do ímpio, nós vimos algo que se aplica também a nós. O perverso não prevalecerá no juízo. O perverso não prevalecerá no juízo. Bem, um grande juízo de Deus já veio sobre a humanidade. O juízo de Deus já veio sobre cada um de nós que está aqui. Você já parou para pensar nisso? Deus mandou um juízo terrível do céu contra nós, os seus eleitos. Só que quando Ele mandou esse juízo terrível sobre os seus eleitos, Ele mandou através de quem? Através do seu Filho. O juízo de Deus que era sobre nós, sobre cada um de nós, esse vento impetuoso e este fogo consumidor, caiu sobre Cristo. Ele bebeu o cálice da ira do Senhor, que era nosso. Então, o que nós precisamos aprender com esse salmo? É que todos nós estávamos na mesma barca, no mesmo barco de todos os ímpios, e que todos nós corríamos o mesmo perigo, que todos nós corríamos o mesmo risco, mas só o homem perfeito, do versículo 1 ao 3, pode nos guardar. A nossa perfeição está em Cristo. Nós somos aperfeiçoados, ou chamados por Paulo de aperfeiçoados, em Cristo. Então é por isso que nós prevalecemos. É por isso que o justo, que aquele que crê em Jesus Cristo, o justo, prevalece, ainda que a sua vida não seja perfeita, não seja plenamente justa, pela fé em Cristo Jesus, porque só Cristo, o justo, prevalece. Só Ele prevalece no dia do juízo. Só Ele prevalece e não é abalado no dia do juízo. E Ele recebeu o juízo de Deus há mais de 2000 anos atrás, na cruz. E naquele dia de juízo, Ele prevaleceu. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou, dando provas de que Ele havia sido, que a sua oferta havia sido satisfatória, que o seu trabalho havia sido plenamente aceito pelo Pai e que a nossa salvação estava garantida. Então, o Salmo 1 é evangelho puro, nos faz tirar os olhos de nós mesmos, de nossas aparentes justiça, pensando que somos aprovados por Deus porque nós somos bem parecidos ou imitadores do Salmo 1, confiados que essas qualidades vêm de nós, como os fariseus criam. Eles criam que eles eram o homem do Salmo 1, só que criam nisso sem nenhuma confiança em Cristo. E faz toda a diferença crer que você é o homem do Salmo 1, se a sua confiança está em Cristo. Você pode dizer: eu sou o homem do Salmo 1, eu sou a mulher do Salmo 1, porque eu estou no homem do Salmo 1, que é Cristo. Porque eu estou em Cristo, eu posso dizer que o Salmo 1 é sobre mim. Só por isso. Ele diz: os ímpios, os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos. Eles serão lançados fora da congregação dos justos no dia do juízo. Por quê? E aí mostra por quê. Porque Deus, no versículo 6, a conclusão, porque Deus trata de modo diferente aqueles que estão arraigados ao justo e aqueles que estão
com o ímpio, que não estão arraigados ao justo, que não têm fé no justo, Cristo Jesus. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui, conhecer aqui não é somente saber, ter conhecimento, ter noção de, mas é um conhecimento relacional. E Deus se relaciona conosco, e nós nos relacionamos com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, o Salmo 1 é evangelho puro. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece o caminho dos justos. Através de Jesus Cristo, Ele tem comunhão, Ele tem relacionamento conosco, Ele tem um pacto conosco. Por isso Ele nos conhece, e por isso nós prevalecemos no juízo de Deus. O ímpio não, o caminho do ímpio perecerá, porque o Senhor não o conhece, porque ele não está em Cristo. Deus, o Pai, só conhece pactualmente, só conhece nesse sentido relacional aqueles que estão arraigados no seu Filho pela fé. Por isso é que no Sermão do Monte, no capítulo 7, há uma descrição lá que o Senhor Jesus faz de pessoas que vieram cheias de boas obras e de boas coisas, falando: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos milagres. E o Senhor vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Em que sentido Jesus estava dizendo? Será que Jesus não sabia que eles estavam trabalhando em nome dele, fazendo obras em nome dele? Será que Jesus não tinha conhecimento? Claro que tinha. Jesus conhece todas as coisas. Quando Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, eu nunca tive aliança com vocês, eu não tenho pacto com vocês, eu não tenho qualquer comunhão pactual com vocês. E é nesse sentido que o verso que o Salmo conclui, que por meio de Jesus Cristo nós prevalecemos no dia do juízo, porque Ele nos conhece através do seu Filho, porque Ele nos conhece um relacionamento pactual estabelecido por Ele mesmo, por meio, pela mediação daquele que é justo e perfeito, Jesus Cristo. É assim que nós devemos ler o Salmo 1, lembrando que o Salmo 1 é sobre Jesus Cristo, Ele é o homem perfeito do Salmo 1, que nós nos encaixamos muito mais na descrição do ímpio, e que nós só podemos nos enquadrar no Salmo 1 e dizer que as perfeições do Salmo 1 são também a nosso respeito, quando nós estamos arraigados pela fé em Cristo, escondidos em Cristo, plantados e regados por Ele mesmo. Então o Salmo 1 é sobre Cristo, mas o Salmo 1 é também sobre as exigências que o reino faz daqueles que estão em Cristo. Ainda que nós não alcancemos a perfeição de Cristo, nós devemos almejar e buscar essa perfeição continuamente, confiados inteiramente na perfeição e na graça de Cristo. É sobre Ele e não sobre nós. E é evangelho puro, porque nos faz olhar para a nossa fraqueza e olhar para o que nós merecemos. O que nós merecemos é o que é dado ao ímpio no versículo 4 a 6. As punições, os castigos e a perdição que é descrita que os ímpios receberão. É isso que nós merecemos. Mas ao contrário, nós recebemos graça, salvação, permaneceremos inabaláveis no dia do juízo, porque por causa da fé que temos no justo, porque Ele mesmo nos salvou, porque Ele mesmo nos conduziu, nos plantou, nos rega e nos sustenta. Amém? Mais uma vez eu falo demais e deixo ninguém falar, né? Alguma pergunta, irmãos, antes de passar? Porque eu já extrapolei o meu tempo. Tem tempo para fazer uma pergunta? Sim, pode fazer rapidamente. Só a secretária da minha esposa daqui. Pode falar. Pastor, fica muito claro aqui nesse capítulo a busca que nós temos que é alcançar a justiça, né? A santidade. E é o mesmo que faz entender conforme os seus culturas. Mas há uns 10 anos atrás, eu perguntei a um pastor lá do Rio, às vezes eu faço umas perguntas cabeludas, mas a minha dúvida se
Mas a minha pergunta um dia foi: pessoas que, por exemplo, uma pessoa que trabalha, tem o seu chefe que comete algum erro numa empresa e está sabendo daquilo, ele conclui com aquilo, qual seria o procedimento dessa pessoa? Seria abandonar o erro? Uma pessoa que, por exemplo, trabalha com segurança no prostíbulo, e essa pessoa vem se converter, ela deve largar o emprego, porque agora ela conhece o Evangelho, sabe que aquele ambiente não é ambiente para cristão. Se alguém, um amigo meu, me chama para ir, se eu chamo um amigo para vir na igreja, ele fala: tá bom, eu vou na sua igreja, na igreja você vai lá no centro de Urbana, enfim, vai lá comigo também. Então, aí eu fiz essa pergunta para o pastor, e aí ele me citou um texto de Eclesiastes 7, surpresa: não sejas exageradamente justo, exageradamente sábio, porque morrerias antes do seu tempo. E ele citou uma história também de Geazi, de general que foi atacado com uma lepra. E no final, quando Eliseu cura ele, ele diz lá no Eliseu: eu estou voltando para a terra do meu reino. Por favor, agora que eu conheço Deus, quando eu voltar para lá, que o teu Deus me perdoe sempre quando eu for pegar na mão do meu rei, que ele for adorar a Deus de bom. Né? E aí Eliseu, ao invés de falar: não faça mais isso, agora que você conhece Deus, ele fala: vai em paz. Não sei se o senhor está entendendo onde eu vou chegar, mas o conselho que eu tive há uns 10 anos atrás, ele me tendenciou a pensar que em momentos da nossa vida, a gente pode, de certa forma, amenizar o contato com algum pecado e não buscar exageradamente a justiça. Então, esse versículo de Eclesiastes 7 diz até assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Eu só queria entender um pouco esse versículo, porque esse versículo parece, ao primeiro momento, contraditório. Porque é muito fácil entender: não, nós temos que buscar a justiça, temos que buscar a santidade. Bem, em primeiro lugar, o que a gente precisa ver sobre as Escrituras, sobre o próprio ensino do Senhor Jesus, é que o cristianismo ele exige decisões radicais. Então, ele já começa: olha, se você quer seguir após mim, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o cristianismo ele é a fé em Cristo Jesus, ela exige decisões radicais. A fé em Cristo ela exige renúncias, e muitas vezes essas renúncias custam caro. E às vezes permanecer num lugar por conveniência, por causa de necessidade, às vezes, vai te colocar frontalmente contra o Evangelho. E aí você precisa confiar em Deus. Confiar em Deus. Em situações, por exemplo, que você vai ver injustiça e que você não pode mais tolerar injustiça porque você seria conivente com ela. E aquele que é conivente com a injustiça e não faz nada contra ela, se torna participante dela. Mesmo que ele está passivo na situação, agora ele torna-se participante dela, porque ele não a denuncia. Sim. Então, tem um exemplo de um colega que foi pedido pelo chefe para camuflar os relatórios porque a auditoria estava chegando e eles iam ser pegos. E ele disse: eu não vou fazer isso porque é contra as minhas convicções. E ele foi demitido. E foi demitido sem direitos, porque ele foi contra o seu chefe. Então, decisões às vezes que vai te pôr em situação radical. Comparando a atitude de Naamã com a atitude de Daniel e os 4 amigos. Os 4 amigos, eles não se curvaram. Agora, simplesmente porque não há um relato de que Eliseu confrontou Naamã quando ele falou que ia se curvar, será que Naamã estava concordando que ele fosse e que entrasse no templo lá e adorasse e se curvasse quando o seu chefe se curvasse? O chefe de Daniel decretou que deveriam se curvar e ele não se curvou. O chefe desses 4 jovens decretaram que eles tinham que ter posturas que eles não concordaram, não se curvaram. E as consequências foram terríveis. Daniel foi jogado numa cova cheia de leões famintos e os 3 amigos foram jogados numa fornalha ardente. Então, nós precisamos entender que em alguns momentos da vida cristã,
nós vamos ser forçados a decisões radicais. E nós vamos ter que tomar decisões que vão ter consequências pesadas sobre nós. Tá? Agora, o que o texto de Eclesiastes significa? Eu preciso, na verdade, fazer uma exegese mais profunda do trecho. Mas claramente o que o trecho está dizendo é que você não pode ser legalista na aplicação da lei, né? O rigor legalista na aplicação da lei. E certamente eu vou olhar o contexto melhor, certamente deve ter algum apelo à misericórdia quando você está no papel de aplicador de justiça. Que é o que o texto está orientando. Quando você é o juiz e você tem que aplicar a justiça, não seja demasiadamente justo na aplicação da justiça, porque você pode, inclusive, ferir a ti também. Fere o outro, fere a ti também. Né? O texto não é sobre tolerar injustiças, mas é sobre aplicar de modo moderado a justiça. Então, inevitavelmente, meus irmãos, nós vamos ter que tomar algumas decisões, muitas vezes, que vão ser dolorosas e que vão nos levar a consequências penosas. Bem, vamos encerrar? Ficou claro? Posso fazer uma exegese mais profunda do texto depois e conversarmos sobre ele depois.